A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia! Está no ar a Universidade 93,7. Eu sou Lívia Uchoa. E eu sou Miriam Gama. Bom dia! No programa de hoje, vamos viajar pelo maior continente do mundo, a Ásia. Gabriel Bussolotti conta sobre a história da imigração libanesa em São Paulo. Viaje pelos sabores e histórias do Empório Sírio, na reportagem de Esther Nascimento. Luísa Miadara nos leva para conhecer uma das religiões da Índia. Experiencie a culinária nepalesa com o Momo, por Lívia Uchoa. Conheça o Museu Histórico da Imigração Japonesa com Beatriz Garcia. Acompanhe Isabela Gargano em uma visita pelo Centro Cultural Coreano do Brasil. No coração de São Paulo, Miriam Gama acompanhou a prática chinesa do Tai Chi Chuan. No final do programa, teremos uma mesa redonda com o professor Xu Shangshen. Ele é professor do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, e vai conversar com a gente sobre a presença asiática em São Paulo. Tudo isso agora no Universidade 93,7. A história de São Paulo é intrínseca à imigração libanesa. Considerada uma das raízes da cidade paulistana, a cultura do país árabe se expressa até os dias de hoje. Não por acaso, São Paulo abriga a maior comunidade de libaneses e descendentes do mundo. Descubra mais sobre a relação Brasil-Líbano agora com Gabriel Bussolotti. Bom dia, meu nome é Gabriel Bussolotti. Aqui no Clube Atlético Monte Líbano, em Moema, está acontecendo a exposição que comemora os 80 anos das relações diplomáticas entre Brasil e o Líbano. Ao entrar no clube, você dá de cara com o estacionamento e ao andar mais um pouco, você encontra o primeiro prédio pertencente à organização. O Clube Atlético Monte Líbano foi fundado em abril de 1934 por um grupo de imigrantes libaneses e sírios. O terreno ao lado de Ibirapuera foi comprado em 1935 e o clube permanece aqui até os dias de hoje. Essa instituição é fruto de uma das raízes de São Paulo, a cultura libanesa. O primeiro registro da chegada de libaneses é datado no fim do século XIX. Por conta de crises religiosas, políticas e econômicas, uma parte significativa da população emigrou para São Paulo. Outras duas ondas migratórias partindo do Líbano tiveram como destino a cidade paulistana. No início do século XX e entre as décadas de 1970 e 80, muitos refugiados vieram para cá. A exposição Brasil-Líbano, 80 anos de relações diplomáticas, conta um pouco mais sobre essa história. A exposição se localiza no foyer do Teatro do Clube e foi organizada pela Associação Cultural Brasil-Líbano. A mostra está em uma grande sala e é composta por textos e imagens. Comemora-se 80 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Líbano. Mas, de acordo com a exposição, o marco simbólico do relacionamento entre os dois países se deu com a visita histórica de Dom Pedro II àquele país em 1876. Com uma comitiva de 500 pessoas, percorreu o país com uma égua branca e uma mochila. Dom Pedro II visitou a Universidade Americana de Beirute, onde assistiu aulas e conheceu o jovem estudante Nami Jafé, um dos pioneiros da imigração libanesa no Brasil. A Noura Braz Nader, diretora cultural da Associação Cultural Brasil-Líbano e curadora da exposição, conta um pouco sobre a atuação dos imigrantes que chegavam a São Paulo. Os primeiros contingentes de imigrantes libaneses que chegaram aqui, em sua maioria, exerceram atividades comerciais, principalmente através da mascateação, e abriram pequenas lojas de varejo. Em geral, eram armazéns estabelecidos em pontos estratégicos ou lojinhas de armarinhos e tecidos. A região da 25 de março se tornou exemplo de espaço conquistado gradualmente pelos libaneses. A grande imigração de libaneses, para além da diplomacia, produziu uma grande disseminação da cultura em São Paulo. A Neide, sócia do Clube Atlético Monte Líbano, fala sobre o que ela acha que ficou desse processo migratório. Tudo, comida, costumes, língua, a vontade de trabalhar que eles têm. Noura falará novamente, mas agora sobre a forte influência da imigração libanesa em São Paulo.
Atualmente, São Paulo abriga a maior comunidade de libaneses descendentes do mundo, de modo que a imigração libanesa teve um papel importante no crescimento e desenvolvimento da cidade. Somam por volta de 2 milhões de libaneses e descendentes, e São Paulo é considerada a cidade com mais libaneses do mundo. Portanto, o Brasil e o Líbano possuem um forte laço. Essa relação perpassa pela culinária, cultura e até mesmo o modo de vida. A imigração uniu os dois países e suas histórias, contribuindo também para a formação da cidade de São Paulo. Essa reportagem utilizou informações dos sites do Clube Atlético Monte Líbano, do G1 e da BBC. Agradecimentos a Noha e a Neide pelas entrevistas. A música que você ouviu se chama Saulone El Nas. Ela foi interpretada por Fairuz e composta por Assi Rabani, Mansur Rabani e Ziad Rabani. A música foi usada para fins didáticos. Reportagem de Gabriel Bussolotti. Em meio ao vai e vem do centro de São Paulo, o Empório Centenário preserva histórias, sabores e memórias que atravessam gerações. Entre grãos, doces e temperos, vamos percorrer com Esther Nascimento os corredores do Empório Sírio. Ela revela como esse espaço se tornou símbolo da presença árabe em São Paulo. No centro de São Paulo, perto da 25 de março, um espaço guarda mais de um século de tradição. Fundado em 1924 pelo imigrante libanês Vadi Kuri, o Empório Sírio vai muito além de uma loja. Aqui, a culinária árabe é ponte entre culturas, memórias e sabores. Zatar, grão de bico, halal com pistache. Cada item nas prateleiras é mais do que um ingrediente. É um pedaço da identidade árabe que ficou e se enraizou no cotidiano paulistano. Eu acho o Empório Sírio muito importante, as coisas são de primeira qualidade. E faz 17 anos que eu compro aqui. 17 anos? Tem mais de 40 que eu frequento. Faz muito tempo, meu pai sempre veio aqui comprar. Meu pai era libanês. Então faz muito tempo e é muito bom. A gente gosta muito dos produtos daqui. Assim como Dalila e Soraya, clientes antigas do Empório Sírio, muitos veem no local não só um comércio, mas um espaço de permanência cultural e lembranças da infância. Ana Paula Kuri, neta de Vadi Kuri e atual proprietária do Empório, conta como tudo começou. O Empório Sírio, ele surgiu em 1920, meu avô veio para o Brasil. Ele abriu uma barraca na feira, né? E ele viu a dificuldade dos imigrantes terem a comida árabe, temperos, essas coisas. Ele começou a importar os produtos, as comidas, né? Em abril deste ano, o Empório Sírio recebeu o selo de valor cultural do programa Patrimônio à Mesa da Prefeitura de São Paulo. O reconhecimento é dado a locais que são admirados por suas tradições, histórias e contribuições à gastronomia paulistana. Foi super bacana ter recebido, porque realmente a gente é um patrimônio, uma história, né? Porque se você for ver com as pessoas, os libaneses, todo mundo conhece o Empório Sírio, né? Então a gente vê muito, meu avô me trazia aqui, eu venho desde criança, que a minha avó vinha, que tem muito saudosismo aqui, né? As pessoas, tem gente que chega aqui e chora porque lembra. Do pão sírio aos doces e ao tahine, o que se preserva no Empório Sírio é mais do que a culinária. É a identidade de famílias árabes que encontraram em São Paulo um novo lar, mas sem abrir mão de suas raízes. Reportagem de Esther Nascimento para a Rádio USP. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo e vem criando suas raízes no Brasil. A busca pelo autoconhecimento pode ser considerada a maior influência indiana no país desde a estreia da novela Caminho das Índias. Venha conhecer mais sobre essa filosofia em um templo hinduísta da ordem Ramakrishna, com Luísa Miadara. Essa música te lembra alguma coisa? Em 2009, milhões de brasileiros paravam em frente à televisão para assistir a novela Caminho das Índias. Além dos romances e conflitos familiares, a novela despertou nossa curiosidade por uma cultura que parecia tão distante. Mas e se eu te dissesse que a Índia, ou pelo menos parte dela, está bem mais perto do que você imagina?
Eu vou te levar comigo numa visita ao templo hinduísta Ramakrishna Vedanta Ashrama, um dos vários templos hindus que habitam a cidade de São Paulo. Om Sthapakaya cha dharmasya sarvadharmaswarupine avatara varishtaya. O templo fica localizado na Vila Mariana, em um casarão amarelo em frente à Cinemateca Brasileira. Entramos na ponta dos pés, na sala meio escura, com cheiro de sândalo no ar. Nos sentamos atrás de algumas pessoas esparramadas em cadeiras e almofadas que meditavam em silêncio absoluto em frente ao altar. Mas para entender melhor a história desse lugar, fomos recepcionados pelo Swami Tapoyagyananda. E eu já vou me desculpando pela minha pronúncia dos termos e nomes ao longo da conversa. O monge é natural da Índia e veio residir no Brasil para assistir o diretor espiritual do centro, o Swami Nirmalatmananda. Ele nos explica que não há grandes registros de imigração indiana para o Brasil. Se tornou um pouco mais comum nas últimas décadas, com a vinda de profissionais da área de tecnologia para trabalhar aqui e retornar à sua terra de origem. O hinduísmo, por outro lado, começou a criar raízes nas Américas no começo do século XX, quando as primeiras traduções das escritas hindus chegaram através da prática da yoga. Em 1932, um grupo da Argentina foi até a Índia para solicitar um monge da organização Shri Ramakrishna. Foi assim que o primeiro monge começou a pregar na América do Sul. Anos depois, a filosofia já havia se espalhado para o Brasil, e em 1998, o Centro Ramakrishna Vedanta Ashrama foi oficializado. Hoje em dia, já existem 5 outros centros no Brasil, um em Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e em São Paulo. Mas afinal, o que prega o hinduísmo? A filosofia do hinduísmo é conhecida como Vedanta, uma das mais antigas filosofias espirituais do mundo. Ela foi baseada nos Vedas, escrituras sagradas que surgiram a partir de um complexo de crenças transmitidas oralmente pelos Áryas, povos que invadiram a Índia em aproximadamente 1500 a.C. A principal característica desse estudo é a busca pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Essa é a ideia central, a fome que todos sentimos por saber o que é verdade. O que quer que esteja acontecendo aqui, tem algo além disso, e o mundo inteiro está em busca dessa verdade. Sendo o autoconhecimento uma busca universal, Vedanta possui seu próprio método científico e sistemático de orientação durante essa jornada. Não há imposição de crenças. Você pode questionar e você pode rejeitar. Nós não chamamos de religião. É um caminho científico de descoberta da verdade eterna. Lugares como esse são presentes da Ásia para o Brasil. Eu recomendo muito o espaço para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o caminho das Índias fora dos bastidores das novelas. Para mais informações, pesquise vedanta.org.br. A música que você ouviu se chama Kajrari, de Alisha Chinay, Shankar Mahadevan e Javed Ali, e foi utilizada para fins didáticos. Obrigada por ouvir e namastê! Localizado entre a China e a Índia, o Nepal é conhecido por abrigar a maior montanha do mundo, o Monte Everest. Mas como é sua culinária? Livu Showa nos apresenta o Momo, primeiro restaurante nepalês do Brasil. Um pedaço do Nepal, em São Paulo. Hoje nós vamos conhecer o Momo, primeiro restaurante nepalês do Brasil. Localizado na região de Pinheiros, próximo à estação Fradique Coutinho, o Momo foi inaugurado em 2022 pelo casal nepalês Amar e Anu Chalet. Chegando no restaurante, já avistamos o logo com o mascote nepalês e diversos elementos do país. Bandeiras, imagens da Cordilheira do Himalaia e símbolos do hinduísmo decoram o local que é tomado pelo cheiro da comida e uma música tradicional do Nepal. A especialidade da casa é o momo, trouxinhas cozidas no vapor, recheadas com cogumelo shimeji, carne de vaca ou de porco, acompanhado por um molho feito com tomate, gergelim e especiarias, que pode ser picante ou não. Eu conversei com Camila Lina Kazomi, cliente fiel do Momo desde 2022. Antes de conhecer o Momo, eu nunca tinha ouvido falar em comida nepalesa. Eu nem sabia o que era tradicional do país, só que eu sempre passava na frente porque eu trabalhava lá perto e eu ficava intrigada com o que eles vendiam lá. Então fui procurar na internet e aí descobri que era comida nepalesa, eu fiquei muito curiosa e fui experimentar e eu adorei, assim, gostei muito do lugar, da comida. Tanto é que toda vez que eu passo lá
agora eu peço para viagem para minha avó comer também. A história do Momo começou em 2021, quando o casal ganhou o Projeto Vizinho, patrocinado pelos sócios da hamburgueria Pets, que cedeu 7 metros quadrados de seu espaço na unidade Pinheiros para a Mar e a Nusha. O projeto também ajudou na divulgação para a nova proposta de culinária nepalesa. A Mar, chefe do Momo, falou um pouco sobre a importância da representatividade nepalesa no Brasil. Cada país, por exemplo, tem uma cultura, tem uma significa sobre uma roupa ou uma comida ou uma tradicional. E, por exemplo, quando eu trouxe aqui para mostrar minha cultura, minha comida para brasileiro, para outro pessoal, não é brasileiro, mas para o mundo, né? Mas que gostaria de dar um sabor do Nepal, que quando comer, esse é um sabor do Nepal, esse é mais diferente, esse é comida mais diferente. Ficou com vontade de provar os momos? Eles ficam localizados na rua Mourato Coelho, número 451. Reportagem de Lívia Ochoa para a Universidade 93,7. Estamos de volta com a Universidade 93,7 e fica atento, porque daqui a pouco teremos um bate-papo sobre a presença da cultura asiática em São Paulo, com o professor Xu Shangsheng. E partindo para o bairro da Liberdade, mergulhamos na história da chegada dos japoneses no Brasil. Para entender como se formou a maior comunidade fora do Japão, entre nessa jornada pelos andares do prédio Bunkyo com Beatriz Garcia. Próxima estação, Next Station, Japão Liberdade. Estamos aqui no bairro da Liberdade, indo conhecer o Museu da Imigração Japonesa. Acabamos de chegar no prédio, que fica na rua São Joaquim. A exposição fica no prédio Bunkyo. Agora eu vou subir para o 7º andar, onde a gente vai comprar os ingressos. São 3 andares de museu, validando o QR Code na entrada dos 3. Tá 7 aqui, 8 e 9 subindo. Tá bom, obrigada, viu? Na entrada da exposição já começa a mostrar a história do Japão, com imagens e painéis informativos, dividido em períodos. E aí a gente já tem um telão logo em seguida mostrando imagens do país. E aí começam as exposições. O lugar é bem silencioso, por isso eu tô falando mais baixo, mas a exposição é linda e bem detalhada. Provavelmente eu vou passar bastante tempo aqui hoje. O Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil possui o maior e mais completo acervo. São mais de 97 mil itens pertencentes aos imigrantes japoneses, como documentos, fotos, jornais, microfilmes, livros e até utensílios domésticos. E mais pro final do corredor a gente vê uma parte sobre a vida de agricultor independente e a formação das colônias. É uma parte mais ambientada, muda completamente o cenário. Aqui tem algumas estátuas de animais, uma casa feita de madeira, uma parte que mostra os animais e as aves encontradas na mata, e aí tem uma ambientação bem diferente. E aí acaba a exposição do 7º andar, vamos pro 8º. Aqui a gente já começa a ter a exposição sobre a produção de algodão, então tem os instrumentos que eles usavam para produzir o algodão. Aí aqui tem o casulo do bicho da seda também, que eles também produziam seda. Todas as explicações em audiovisual têm legenda em inglês e japonês e também interpretação em libras. O 9º andar é sobre 1958 até os dias atuais. E aí tem uma parte só sobre a cultura pop japonesa. Tem um painel falando sobre os animes. Você pode escolher dos anos 60, 70, 80 ou 90 para conhecer. Eu entrevistei 2 pessoas que estavam aqui na exposição, que entraram junto com a gente. Elas são professoras, estão fazendo um roteiro diferente aí por São Paulo. Meu nome é Rosilei Mantovani. O que você está achando da exposição? É bem interessante ver como que eles vieram para cá, né? A situação que eles enfrentaram, assim como muitos imigrantes, mas a resiliência e todo o apoio para que eles vencessem essas dificuldades. Então, assim, é bem interessante ver essa forma como eles lidaram com tudo isso e não desistiram. Como vocês ficaram sabendo da exposição? A Simone, que está aqui comigo, minha amiga há muito tempo, ela viu uma pessoa que faz um roteiro aqui para conhecer desde a São Joaquim até na Liberdade. Descemos aqui na São Joaquim, viemos até aqui e vamos fazer mais uma parte do roteiro que foi sugerido. E é isso, terminamos a nossa visita. Gostei muito da exposição. Muito obrigada por me acompanhar nessa visita. Meu nome é Beatriz Garcia, diretamente da Liberdade, em São Paulo. Mais popular do que nunca, a cultura coreana é um fenômeno com K-pop e K-dramas. Conheça um pouco mais sobre a arte e tradições sul-coreanas com uma visita no Centro Cultural Coreano do Brasil, na Avenida Paulista, por Isabela Gargano.
estação Brigadeiro da Linha Verde, você vai se encontrar na grande e agitada Avenida Paulista. Ao lado direito da avenida, está ali no edifício Pedro Biagi, 460, com duas grandes bandeiras hasteadas, se movimentando com o vento, uma da Coreia e uma do Brasil. Com fácil acesso no térreo está o Centro Cultural Coreano do Brasil, inaugurado em 2013. É uma instituição oficial financiada pelo governo da República da Coreia. A Coreia é uma potência tecnológica e econômica mundial, mas na última década tem também se tornado uma potência cultural. O brasileiro não fica por fora dessa tendência, e com a maior posição nos setores econômicos e cultural da América do Sul, a popularização chegou aqui com o K-pop e dorama. Não à toa, o número de brasileiros visitando a Coreia em 2024 aumentou 170% em relação ao ano anterior. A exposição era do artista contemporâneo Suldurumi, chamada de pintura coreana, carimbo design. Ao entrar, o salão principal é como um grande corredor, imagens da época da ocupação japonesa, recria cenas milenares através de impressões gráficas, sobreposições de carimbos que dão um toque moderno à história. Ao fundo ficam as estações de carimbos interativas, com um vídeo que explica a técnica. Carolina Dentes, jovem arquiteta, conta como foi sua primeira visita ao centro. Tô achando muito massa, porque aparentemente é um artista super jovem, que trabalha com publicidade, ou seja, ele também não está envolvido, não tem um longo tempo de exposições, mas ele conseguiu chegar num lugar bem interativo e que chama muita atenção, assim. Suldurumi, responsável pela exposição, é um artista contemporâneo que trabalha com interpretações da arte tradicional sul-coreana. Ele utiliza de técnicas como bojang, que é uma arte têxtil, baseada em retalhos geométricos, e o minhwa, que é uma pintura folclórica coreana, que retrata costumes e o cotidiano da cultura. Também oferece aulas gratuitas, como workshop de máscaras de teatro coreano e curso de gastronomia coreana. São aulas com vagas limitadas que podem ser adquiridas no site do centro. O local atrai os mais variados tipos de pessoas. Aquelas que já são fãs da cultura coreana, ou aquelas que estavam passando pela Paulista e se interessaram pela proposta, mas principalmente como local para aqueles que estão longe da sua casa, da sua cultura, terem um local para se reencontrar. Essa reportagem foi feita por Isabela Gargano, aluna do 5º semestre de jornalismo na Universidade de São Paulo. No Parque da Água Branca, na zona oeste da capital paulista, você acompanha uma aula aberta de Tai Chi Chuan, prática milenar chinesa. Miriam Gama conta como a arte marcial reforça a presença viva da cultura oriental em São Paulo. Pés paralelos, joelhos flexionados e movimentos leves com os braços. No meio da agitação de São Paulo, a cena tranquila chama a atenção. Um grupo de cerca de 30 pessoas reunidas praticando Tai Chi Chuan, uma arte marcial tradicional chinesa que une corpo, mente e energia. As aulas abertas acontecem a cada 2 domingos no Parque da Água Branca. O evento promove mais do que exercício físico. É um mergulho na filosofia milenar do equilíbrio e da harmonia. Gilvanido Rodrigues, o mestre Gil, é natural de Alagoas, mas conectou com a arte marcial a partir do cinema chinês. Hoje em dia, é discípulo da 21ª geração da família Shen, uma das 5 vertentes tradicionais do Tai Chi Chuan. Então a China, para mim, ela é muito importante, a cultura chinesa ela é muito importante, porque a partir dela eu encontro muito a minha cultura também, a minha cultura brasileira. E o Tai Chi, para mim, é essa potência de fazer com que as pessoas possam encontrar, a partir de pausas, momentos de pausas, possam fazer encontros consigo mesmo. Essa prática marcial existe há mais de 400 anos. Atualmente, o Tai Chi Chuan é conhecido em todo o mundo por trazer muitos benefícios para a saúde física e mental. O Tai Chi Chuan Chen é o estilo mais antigo, conhecido por alternar movimentos rápidos e lentos, fortes e suaves, além de saltos e explosões de energia. Mas se engana quem pensa que ele é só para idosos. Cada vez mais jovens estão aderindo à prática como forma de lidar com o estresse e buscar o bem-estar. O grupo que se reúne no Parque da Água Branca é um exemplo disso. Em 2021, após o início da flexibilização depois da pandemia de Covid-19, as aulas começaram a acontecer para promover a prática de forma gratuita e inclusiva. No começo, era muito aluno da escola, porque as pessoas veem uma atividade já com um grupo acontecendo, nem todo mundo tem uma certa timidez de entrar.
E eu fico muito atento para quem está assistindo, para que eu chame, né? Geralmente eu vejo alguém observando, eu faço um gesto de pode fazer, pode entrar e fazer. Então, a ideia da prática é que ela é aberta, gratuita, para todas as pessoas, independente se já faz ou se não faz. Mais do que uma prática corporal, o Tai Chi Chuan representa um dos muitos aspectos da cultura chinesa presentes em São Paulo. Na Liberdade, no Bom Retiro e em outras regiões da cidade, a influência da comunidade chinesa está nos templos, na culinária, nas festas e na língua. Seja pela arte marcial, pela gastronomia ou pelas tradições milenares, a cultura chinesa continua viva, respirando em cada esquina de São Paulo e convidando todos a participar. Estamos aqui com o professor do Departamento de Letras Orientais da FEFELESH e especialista em cultura chinesa, Xu Shangsheng. Acompanhe agora o bate-papo com o especialista e nossas repórteres Luísa Miyadara e Isabela Gargano. É com vocês, pessoal! Bem-vindos ao Na Escuta. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua presença hoje. Primeiro, eu gostaria de entender o processo migratório chinês para o Brasil, que teve início no século XIX. Em 1950, ocorreu também uma importante onda migratória, mas até hoje a imigração chinesa é expressiva. Como que se deram essas diferentes ondas migratórias? Bom, a imigração chinesa ao Brasil, né, é bastante antiga. Essa primeira onda seria a onda dos refugiados da Revolução Chinesa. Né? Depois veio a população de Taiwan, que saíram de Taiwan para o Brasil. Os chineses que saíram da China continental para Taiwan e remigraram ao Brasil. Bom, no meados dos décadas 60 até 70, um grupo de população da Indonésia, os chineses da Indonésia, que sofreram perseguição ou violência étnica, se refugiaram ao Brasil. Né? Depois disso, né, década de 78, na era de reforma e abertura da China, aí o governo chinês mudou a política, começou a liberar a população para sair, o governo vai proteger o seu direito de entrar e sair. Aí chegaram no Brasil novos imigrantes. Né? Normalmente, quando nós estudamos a imigração chinesa, nós estudamos a imigração mais recente, século XXI, digamos. Né? É uma imigração muito recente, também muito nova. Já tem um nível de educação mais elevado, tem mais capacidade de se adaptar, né? Mais jovens que têm capacidade de mobilização de capital. Né? Eles não é mais que chegaram ao Brasil sem dinheiro. Chegar ao Brasil e já começar a ter algum dinheiro praticamente dedicado no comércio. São Paulo é formada por imigrantes, não só por chineses, mas também por outros países da Ásia. Como você entende essa relação entre a cultura e a imigração asiática em São Paulo? A cultura chinesa, né, é uma cultura bastante distinta, né, de todas as outras culturas. Né. Liberdade é um bairro que você encontra a cultura japonesa, a cultura chinesa e a cultura coreana. A cultura chinesa, a japonesa e a coreana são culturas muito semelhantes. Não há o menor problema de conviver um com o outro harmoniosamente. Não, os chineses eles vão fazer periodicamente uma performance identitária nas festivais de primavera, festivais de outono, ou festivais de verão, dança de leão, dança de dragão, né? Performance, afinal de contas, para você mostrar a sua cultura, para você mostrar a identidade, você precisa praticar isso, né? Precisa constantemente representar identidades. Muito obrigada, professor Xu. Voltamos com Miriam Gama e Lívia Uchoa. Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje foi roteirizado e apresentado por mim, Lívia Uchoa. E por mim, Miriam Gama. Matérias de Beatriz Garcia, Esther Nascimento, Gabriel Bussolotti, Isabela Gargano, Lívia Uchoa, Luísa Miyadara e Miriam Gama. Produção de Esther Nascimento e edição de Beatriz Garcia. A reportagem é de Gabriel Bussolotti e Luísa Miyadara. E a coordenação é de Isabela Gargano. O arquivo deste programa está disponível no portal Jornal da USP. Antes de encerrarmos, agradecemos a colaboração do professor Xu Shangsheng, que nos cedeu seu tempo e participou desse bate-papo. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.